erro, só isso, perdeu meio ponto. Então, estamos começando a gravar a aula de hoje. Então, hoje nós vamos estudar a regra do produto, regra do quociente e a famosa regra da cadeia, né? Então, vamos botar aqui a transparência. Isso. Acho que é isso. Apareceu a transparência para vocês? Sim, professor. Apareceu. Então, vamos lá. Hoje tem pouco aluno, né, na sala, né? O pessoal já estão sabendo de tudo, né? Vamos lá. Então, a regra do produto. Então, se f e g são ambas deriváveis, então a derivada de uma função vezes a outra. Então, veja que a gente na aula passada a gente só aprendeu soma e subtração, né? Agora nós vamos para o produto. Então, eu tenho duas funções que são deriváveis. Como é que eu faço a derivada? Então, na soma, bastava derivar a primeira mais a derivada da segunda. Subtração, derivada da primeira menos a derivada da segunda. O produto não é para derivar a primeira vezes a derivada da segunda. A regra já é um pouco diferente. Então, a regra é deriva a primeira, conserva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira. Eu coloquei aqui a regra de acordo com o que está no livro do James Stewart, né? Conserva a primeira, deriva a segunda, mais conserva a segunda e deriva a primeira. Porém, eu prefiro essa outra formulação aqui, fica mais fácil de entender. Então, a mesma coisa, né? Derivada, eu posso usar a linha, né? Então, a derivada de f vezes g, eu derivo a primeira, eu prefiro derivar a primeira, porque como é soma, tanto faz eu começar por esse, mais esse, ou começar por esse, derivando, para depois somar com o outro. Então, eu prefiro derivar a primeira, conservar a segunda, mais derivar a segunda, conservar a primeira. Então, derivo a primeira, derivo f, conservo g, mais derivo g, conservo f. Então, daqui a pouco vocês vão entender por que eu prefiro essa notação em vez da primeira, que deriva a segunda, conserva a primeira, mais deriva a primeira e conserva a segunda. Né? Inverte. Né? Como é soma, não tem problema de inverter. Então, quando a gente andar mais um pouquinho, vocês vão entender por que eu prefiro essa notação daqui. De derivar a primeira, conservar a segunda, mais derivar a segunda e conservar a primeira. Exemplo. Então, eu tenho duas funções aqui. Ó. Eu tenho uma função que é x e a outra função que é e elevado a x. Eu quero achar f'. Então, eu tenho f de x, eu quero achar f' de x. Então, aqui é como se fosse f e g, ó. Como se fossem duas funções. A primeira função é essa, a segunda função é essa. Uma é a função linear e a outra é a função exponencial. Separadamente, a gente já aprendeu a derivar essas duas funções na aula passada. Então, eu vou colocar a regra primeiro. Primeiro eu vou colocar a regra, depois eu desenvolvo. Eu gosto de colocar a regra e eu aconselho a vocês fazerem a mesma coisa, colocar a primeira regra e depois desenvolver a regra, porque de tanto vocês escreverem a regra, vocês acabam memorizando. Então, a regra é, quem é a primeira função? Essa daqui. Ó. Então, deriva a primeira função, conserva a segunda, e elevado a x. Mais, conserva a primeira, ou deriva a segunda, se preferir logo, deriva a segunda, e conserva a primeira, que é x. Então, usei essa regra. Derivei a primeira, só botei o símbolo, não fiz a derivada ainda.
Então, deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, deriva a segunda, é elevado a x derivada, conserva a primeira, que é x. E aí, essas coisas vocês já aprenderam a fazer. A derivada de x, quem é a derivada de x? Pessoal, respondam aí. Quem é a derivada de x? Vou botar, vou botar aqui embaixo para ficar mais entendível. Então, a derivada de x é 1. Então, fica 1. Vezes, repete isso aqui, não faz nada. Mais, quem é a derivada de e elevado a x? É É elevado a x? elevado. Exato. O próprio e elevado a x. Conserva o x. Acabou-se. Está aí a resposta. Então, a derivada é isso. Arrumando isso aqui, né, para ficar bonitinho, porque uma vez e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica e elevado a x mais a ordem das parcelas aqui não altera o produto, fica mais bonitinho botar o x na frente do e. Então, x vezes e elevado a x. Pode parar aqui. Pode parar aqui. Ou, se preferir, pode botar fator comum em evidência. Mas isso aí é só preferência de arrumação. Mas já podia parar aqui. Então, poderia botar e elevado a x em evidência. Sobraria 1. E elevado a x vezes 1 dá e elevado a x. Mais sobraria x desse. E faz a distributiva, volta a ser a mesma coisa. E elevado a x vezes 1 é elevado a x. É elevado a x. É elevado a x vezes x é x é elevado a x. Então, tanto faz ou essa apresentação mais bonitinha, ou essa daqui. Então, o que é fundamental? Saber a regra da derivada do produto. Aplicou a regra, deriva a primeira, conserva a segunda. Aqui eu só estou botando a regra. Veja que eu não derivei, só botei o símbolo. Derivei a primeira, conservei a segunda. Botei o símbolo da derivada da segunda e conservei a primeira. Depois eu fiz a derivada. Derivada de x é 1, repeti esse. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, repeti esse. Acabou-se. Aqui é só arrumação. A partir daqui é arrumação. Uma vez e elevado a x é o próprio e elevado a x. Botei o x na frente do e, fica mais bonitinho. Porque fica mais entendível aqui, sabe por quê? Porque tem muita gente que escreve uns garranchos que fica bem assim, é. Quando vai escrever fica assim, e a gente não sabe o que é. Então fica parecendo que é vezes x vezes x. Teve muita gente que fez isso no exercício passado. Eu acabei considerando alguma coisa. Agora, tem que ter atenção, pessoal, na hora de escrever. Se é elevado a x, é elevado a x. Ah, teve gente que fez isso em uma questão. Era raiz cúbica de x elevado a 4. Teve gente que fez isso. 3x elevado a 4. Isso aqui está errado. Eu cortei. Que é raiz cúbica. O índice está aqui, ó, e não aqui multiplicando. Teve muita gente que fez isso aqui, ó, no exercício passado. Eu cortei. Isso aqui está errado. É raiz cúbica de x elevado a 4. Então, do mesmo jeito que muita gente faz isso, escreve isso. É elevado a x vezes x. Fica um negócio sem entendimento aqui, sem saber o que é. Quando a pessoa escreve bonitinho, não tem problema de escrever e elevado a x vezes x, não tem problema. Mas fica mais entendível quando coloca x na frente e dá para perceber que é esse x vezes esse e elevado a x, que é o que está aqui no início, no início da questão, x vezes e elevado a x. Então, é só arrumação, mas é porque muita gente escreve muito garrancho que fica difícil de entender o que é que está escrito. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Prosseguindo. Outro exemplo. Encontre a enésima derivada. Deixa eu apagar aqui que ficou difícil de ler aqui. Ah, é porque eu deixei uma página só para fazer essas atividades. Eu estou fazendo aqui. Era para fazer na página seguinte. Já comecei a fazer aqui, vou terminar aqui mesmo. Encontre a enésima derivada
de f n de x. A derivada enésima de x. Ou seja, eu quero a enésima derivada dessa função aqui. Ó. Então, observe, eu já fiz a derivada primeira. Eu vou apagar essas coisas aqui. Deixa eu ver se eu botei mais alguma questão. Acho que eu botei mais uma. Deixa eu ver. Botei. Então, vou fazer aqui mesmo. Então, eu fiz a derivada primeira. A primeira derivada, f' de x nesse instante, e deu o quê? Deu e elevado a x mais x elevado a x. Deu isso aqui. Ó. Então, a gente fez nesse instante a derivada primeira. Ele quer a enésima. Mas não dá para eu saber a enésima daqui, né? Daqui não dá para eu saber a enésima. Então, eu vou ter que fazer a derivada segunda, derivada terceira, para ver que tendência está aparecendo para eu saber quem é a enésima derivada. Então, vamos lá. Vou fazer a derivada segunda. Então, a derivada segunda é a derivada da derivada. Então, é a derivada disso aqui. Ó. Então, aqui é uma derivada simples, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar esse e derivar esse, né? Então, a derivada desse aqui é o próprio e elevado a x, já derivei, viu? E elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x. Mais a derivada desse aqui, que é o início, aí, que resultou em quem? Nisso aqui, aí. A derivada desse eu não preciso fazer de novo, é isso. É isso aqui tudo. Então, vai dar e elevado a x mais x elevado a x. Ou seja, a derivada desse termo aqui é isso aqui tudo, que é isso aqui. É. Porque isso aqui não é a derivada desse. Então, esse é a derivada desse. Então, quando eu cheguei aqui, que eu tenho esse, então eu pego tudo e coloco aqui. Arrumando, a derivada segunda ficou 2e elevado a x, 2e elevado a x, mais x elevado a x. Então, resultou nisso aqui. Então, observe. A derivada primeira resultou em e elevado a x mais x elevado a x. A derivada segunda resultou em 2e elevado a x mais x elevado a x. Vou fazer a terceira para ver se eu consigo ver uma tendência. Então, eu tenho isso e tenho isso já. A derivada primeira e a derivada segunda. Aqui é a derivada segunda. Derivada primeira, isso aqui tudo. Derivada segunda, isso aqui. Vou fazer a derivada terceira. Com a terceira, eu já consigo ver uma tendência. Então, a derivada disso aqui é a derivada desse. Isso aqui é simples, isso aqui é uma constante, vezes a função e elevado a x. Então, conserva a constante e deriva e elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, vezes a constante, então 2e elevado a x. Então, resulta nele mesmo. Então, é 2e elevado a x. A derivada de 2e elevado a x é o próprio 2e elevado a x. Mais a derivada de x é elevado a x, ou seja, essa derivada é essa daqui. É x mais x é elevado a x. Então, coloca aqui. É elevado a x mais x é elevado a x. Arrumando, eu tenho 2 é elevado a x mais é elevado a x, resultou em 3 é elevado a x mais x é elevado a x. Você já consegue ver uma tendência? O que é que vai ser Fn de x? Já consegue imaginar? F1, F1 linha deu elevado a x mais x elevado a x. F, duas linhas, deu 2 elevado a x mais x elevado a x. F3 linha, 3 elevado a x mais x elevado a x. Fn vai resultar em quê? Hein, pessoal? N
é elevado a Isso. x mais Mais x é é elevado a elevado a x. x. Muito bem. Então tá aí. Então tá aí a derivada Fn de x. Ou seja, sabendo essa tendência, fica fácil. Se eu perguntasse quem seria a derivada décima de f de x, seria 10 elevado a x mais x elevado a x. A derivada 500 disso, 500 elevado a x mais x elevado a x. Então, está feito. Terceiro e último exemplo de produto, está aqui. Um exemplo de derivada de produto. Eu tenho essa função toda aqui, vezes essa outra aqui. Então, eu tenho essa função aqui, que se divide em uma soma, mais essa outra, vezes essa outra função. Então, é a derivada do produto. É uma coisa vezes a outra. Então, 3x2 mais 5x vezes x. Vou fazer na outra página agora. Essa. Então, letra C, 3x2 mais 5x vezes e elevado a x. Deixa eu ver se era isso mesmo, acho que era. 3x2 mais 5x vezes e elevado a x. Então, eu quero derivar isso aí. Então, vamos lá. Vou escrever a regra primeiro. Então, f' de x é igual derivada do primeiro. O primeiro é tudo isso aqui. Ó. Então, vou botar 3x2 mais 5x para derivar. Conservo o segundo, e elevado a x, mais derivo o segundo, e elevado a x, derivada. Conservo o primeiro, 3x2 mais 5x. Então, sempre que vocês forem resolver, é bom sempre escrever a regra primeiro. E aí memoriza. A derivada do produto é deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo, conserva o primeiro. E aí, então aqui só coloquei a regra. Eu não derivei. Veja que aqui não está derivada ainda. Está com um símbolo, mas não está derivado. Então a derivada vai entrar agora. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu derivo esse mais derivo esse. Então, não tem problema nenhum. Continua dentro do parênteses, porque tudo vai multiplicar por esse aqui. Então, quem é a derivada de 3x2, pessoal? Rapidão. De forma 6x. rápida. 6x. Muito bem. Derivada de 3x2 é 6x. Né? O 2 desce multiplicando e diminui 1 grau. Então, derivada de 3x2, 6x. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer derivada assim, bem rápida mesmo. Mais derivada de 5x? 5. 5. Muito bem. E aí, repete esse. Mais. Quem é a derivada de e elevado a x? É elevado a x. O próprio e elevado a x. E agora só é repetir esse. Acabou aqui. Agora é só arrumação de ensino médio. O ensino superior acabou aqui. Derivei. Vamos arrumar aqui. Fazer a distributiva. 6x vezes e elevado a x mais 5 e elevado a x mais 3x2 e elevado a x mais 5x elevado a x. Não tem nenhum termo igual? Tem esse aqui. 6x elevado a x com 5x elevado a x. Então, veja que a função é tudo isso aqui, é x elevado a x. X elevado a x. Eu tenho 6 mais 5. Então, 6 mais 5 dá 11x elevado a x. O resto são diferentes. Aqui é x2 e aqui não tem x nenhum. Então, arrumando na ordem crescente de potência,
vai ser 3x2 elevado a x. Só para ficar bonitinho, mas pode botar sem ordem mesmo, se quiser, sem arrumar. E, então, x2 depois x. 6 com 5 dá 11. Mais 11x elevado a x. E esse que não tem x nenhum aqui na frente, 5 elevado a x. Então, arrumei da ordem de maior potência de x, x2, x1 e x0. E se quiser ainda pode arrumar mais um pouquinho, que é colocar o e elevado a x em evidência. Mas se quiser, podia parar aqui também. Então, colocando e elevado a x em evidência, sobra 3x2 mais 11x mais 5. E aqui tudo tem e elevado a x, coloquei e elevado a x em evidência. Pronto, acabou. Ok? Porém, olha, se vocês fizessem isso aqui e parasse aqui, já estava correto. Ok? Já fez o que eu pedi, derivou. Isso aqui, daqui para baixo, é só arrumação. Se quer dar mais um passo, parasse aqui, também está correto. Se parasse aqui. Se parasse aqui, também está correto. Parando aqui, também está correto. Ou seja, o principal é essa passagem daqui para cá. Agora, se você fez isso e daqui para cá errou em alguma coisa, perdeu a questão. Então, tem que fazer com consciência. É importante fazer, porque normalmente, em um concurso, em alguma coisa, eles não vão dar a resposta assim. Eles vão dar a resposta assim, nesse último passo. Então, é bom entender como saiu daqui para cá. É importante saber. Agora, se não estão seguros no que estão fazendo, podia parar aqui nesse segundo passo aqui. Aqui já resolveu a questão. Já fez a derivada. Ok? Aqui é a arrumação. Daqui para baixo é a arrumação. É importante saber? É importante saber. Agora, se errar daqui para baixo, aí problema. Aí eu corrijo como errado. Errou, errou. Ok, pessoal? Prosseguindo. Então, regra do produto está aí. Alguma dúvida da regra do produto? Não, professor. Regra do quociente. Regra do quociente. Então, se eu tenho f e g são deriváveis, então se as duas funções são deriváveis, f e g, logicamente, diferente de zero, né? Já que vai ser f sobre g. Então, se eu tenho duas funções diferenciáveis, onde o de baixo é diferente de zero, então a regra do quociente é deriva a primeira, conserva a segunda, menos deriva a segunda, conserva a primeira, sobre a segunda ao contrário, ao quadrado, sobre a segunda ao quadrado. Ou, na fórmula de Leibniz, nós temos a derivada do quociente derivo a primeira, ou seja, a de cima, eu chamo a primeira a de cima e a segunda de baixo, né? Então, deriva a primeira, conserva a segunda. Então, por isso que eu disse que eu preferia essa notação lá na anterior, porque fica muito parecida com essa aqui. Deriva a primeira, conserva a segunda. Lá era mais, aqui muda para menos. Então, o produto é mais, o quociente é menos. Menos, deriva a segunda, conserva a primeira. E tem a parte de baixo, sobre a segunda ao quadrado. Observe que a parte da derivada é só em cima, muito parecido com o produto. Então, o produto era f de x vezes g de x. Derivada era f' de x vezes g de x. Mais g' de x vezes f de x. Então, essa é a regra do produto. A regra do quociente, deriva o primeiro, conserva o segundo, em vez de mais é menos, deriva o segundo, conserva o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. Então, veja que embaixo não tem derivada. Muita gente se atrapalha, quer derivar a parte de baixo também. Então, deriva a primeira, conserva o segundo, menos, deriva a segunda, conserva a primeira, sobre o segundo ao quadrado. Só isso. Exemplo. Então, eu tenho aqui uma função em cima, x2 mais x menos 2, e outra função embaixo, x3 mais 6. Eu acho que eu deixei uma página também, x2 mais x menos 2.
Então, x2 mais x menos 2, x3 mais 6. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, eu quero derivar essa função. Aqui eu tenho f, ou y, né? Eu chamei de y. Y igual x2 mais x menos 2, sobre x3 mais 6. Eu quero descobrir quem é y', ou seja, quem é a derivada de f. Y e f de x é a mesma coisa, né? Então, eu quero saber quem é y'. Então, usando a regra do quociente, já que eu tenho duas funções, eu tenho uma função em cima e outra função embaixo. Então, deriva a primeira, vou colocar só a regra. Então, x2, vou repetir, x2 mais x menos 2, com o símbolo da derivada, que significa derivei a primeira, vezes a segunda, x3 mais 6, menos, da fórmula, o menos é da fórmula, menos, deriva a segunda, x3 mais 6, com o símbolo de derivada, não derivei, só estou botando a regra, vezes a primeira, x2 mais x menos 2. Então, só fiz botar a regra. E o de baixo ao quadrado. Normalmente, você não mexe na parte de baixo. Então, olha, o de baixo ao quadrado. Isso aqui não mexe, deixa quieto aqui. Normalmente, não adianta você desenvolver isso aqui, porque não vai simplificar em nada, vai aumentar a conta. E a gente só mexe em uma potência, a gente só desenvolve a potência quando vai simplificar. Se não vai simplificar, deixa quieto. Então, normalmente, a parte de baixo a gente não mexe, só trabalha com a parte de cima, normalmente. Então, vamos lá. Fazer a derivada lá. Então, eu já vou repetir a parte de baixo, já que eu não vou mexer nela. Eu não mexo, mas não pode esquecer de botar, viu? Tem muita gente que esquece de botar a parte de baixo e perde a questão. Então, já coloquei ela aqui, que eu não vou mexer nela. Vamos lá, derivada de cada um desses, bem simples. Então, isso você já aprendeu na aula passada. Quem é a derivada de x2? Bora, pessoal, rápido. 2x. 2x. Então, continua entre parênteses, viu? Porque vai dar um monte de coisa, vezes outro monte de coisa. Então, continua dentro do parênteses. Então, dá 2x mais a derivada de x, 1. A derivada de menos 2, 0. 0. Então, não preciso Zero. botar. Então, não preciso botar. Pronto. Então, a derivada disso aqui deu 2x mais 1. Esse aqui zerou. Repete esse. x3 mais 6. Menos. Vou fazer a derivada desse. Então, como vai... Nem precisa parênteses, né? Mas já botei, vou deixar. Não tem problema ter excesso de parênteses, não, viu? Tem problema ter falta de parênteses. Como só tem dois termos, esse termo vai zerar, não precisava botar parênteses. Mas eu já botei e vou deixar. Então, a derivada de x3 dá o quê? 3x. 2x ao quadrado. 3x Ou ao 3. quadrado. O 3 desce. Desce e o 13 diminui 1 grau depois. Então, 3x ao quadrado. A derivada de 6 é 0, acabou aqui. Como eu botei parênteses, então eu vou deixar parênteses. Não precisava, já que é um termo só. Mas excesso de parênteses não está errado. Errado é faltar parênteses. Se eu não boto parênteses aqui, está errado. Eu botei, está certo. Se eu não boto aqui, está certo. Mas se eu botei, também. Então, aqui vou botar parênteses. Aqui tem que ter parênteses, que tem 3 termos que vai multiplicar com esse aqui. Então, é só repetir. Então, a parte de nível superior acabou aqui. A parte de nível superior, cálculo 1, acabou aqui. Fiz a derivada do quociente. Agora, ensino médio. É fazer distributiva e cortar termos semelhantes, que tiver o mesmo grau com sinal contrário. Então, vamos lá. A parte de baixo não mexe, de novo. Então, repete a parte de baixo. Não pode esquecer da parte de baixo. Apesar de não mexer nela,
Tem que escrever ela sempre. Aqui vai fazer a distributiva. 2x vezes x3, aqui é grau 1, aqui é grau 3, somos grau. 3 com 1, 4. Então vai ficar 2x4. 2x4. 2x vezes 6 dá 12x. 2 vezes 6, 12. 12x. 1 vezes x3 dá x3. 1 vezes 6 dá 6. Então, fiz essa distributiva. Agora, eu vou fazer essa. Lembrar do sinal aqui. Ó. Esse sinal vai multiplicar tudo aqui. Então, aqui, 3x2 vezes x, 2. x2 vezes x2. Conserva a base, somos expoente. Então, vai ficar 3x4, né? 2 mais 2, 4. Com esse sinal de menos. Então, menos 3x4. Esse menos continua. Esse vezes esse agora, aqui é grau 1 e aqui é grau 2, então 2 mais 1, 3. Então 3x3, com esse menos aqui. Menos 3x3. E agora esse menos com esse menos aqui, ó, dá mais. 2 vezes 3, 6x2. Então, agora vamos ver quem tem os mesmos expoentes para somar ou subtrair de acordo com os sinais que tem aqui. Passar por aqui para cima, viu? Então, y' vai ser igual. Vou colocar logo a parte de baixo, para não esquecer. x3 mais 6 ao quadrado. O maior grau é 4. Sempre a gente organiza normalmente do maior grau para o menor. Não é necessário. Quem quiser botar bagunçado, pode. Mas fica mais organizada a coisa, mais fácil de analisar a questão. Então, o maior grau é esse, grau 4. Então, grau 4 com grau 4. Eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, sinais diferentes, diminui e bota o sinal do maior. O maior é esse, então vai ficar menos 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar menos 1. Então, menos 1, x4. Então, não preciso botar esse menos 1. Boto menos x4, né? Que é 2x4 menos 3x4, fica menos 1x4. Agora vamos para o x3. Eu tenho esse e tenho esse. Mesma coisa que lá, né? O grau maior, o número maior é esse aqui. Ó. Então, sinais diferentes, aqui é mais, aqui é menos, eu diminuo e boto o sinal do maior. Então, 3 menos 1 dá 2, com o sinal do maior, menos 2x3. Então, eu tenho 1x3 menos 3x3, então fica menos 2 x3. x2, só tenho esse mesmo, então só vou repetir. Mais 6x2. x1, só tenho esse, 12x elevado a 1. Então, mais 12x. E por último, o termo independente, sem o x, né? Então, mais 6. Pronto, acabou. Não tem mais o que ser feito. Você não pode fazer conta com potências diferentes, termos de potências diferentes. Então, isso aqui é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Então, acabou-se. Então, acabou aqui. Ok? Ah, eu poderia colocar esse daqui junto com esse, para ficar parecido com o de baixo, para poder cortar, não. Aqui tem uma soma e subtração, não corta a soma e subtração com o termo de baixo. Só pode cortar quando é produto. Quando eu tenho 5 vezes 3 sobre 3, aí eu posso cortar. Mas se eu tenho 5 mais 3 sobre 3, eu não posso cortar. Então, aqui tem sinais de mais e de menos, então não tem nem que se preocupar de arrumar para poder cortar. Não vai cortar, porque tem soma e subtração em cima. Ok?
Então, normalmente para assim mesmo, não se mexe na parte de baixo e arruma em cima e acabou-se. Que é como eu falei, a parte do ensino superior é isso aqui, é. Se parasse aqui, praticamente está feita a questão. Se parasse aqui, está feita a questão. Porque aqui é coisa do ensino médio, é fazer distributiva, tal, depois pegar as potências iguais, fazer conta. Nesse aqui eu exijo que vá até o final, porque fica uma coisa muito feia parar aqui, é como se não tivesse nenhum interesse de aprender um pouco de matemática para a questão aqui. Mas a parte do ensino superior é essa. Aqui daqui para baixo é ensino médio e fundamental. Então, é o primário, que eu chamo de primário. Né? Então, vocês têm que saber as coisas do primário também. Ok? Então, até aqui. Alguma dúvida? Tá Eu tranquilo, acho que só professor. foi esse exemplo que eu dei. Vamos para a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma regra bem interessante. Né? E aí, também, a partir daí, a gente praticamente resolve todas as questões de derivada. Observe que a gente viu derivada de uma constante. O que qual é a derivada de 5, pessoal? Zero. Zero. Ou seja, Zero. qualquer constante, a derivada é zero. E vimos a derivada da função identidade, a derivada de x, quanto é? 1. 1. E vimos depois a derivada das potências, x elevado a n, que é n vezes x elevado a n menos 1. Pronto, com isso aí depois a gente foi juntando mais coisas, né? Fez a derivada da soma. Então, antes eu só sabia derivar x elevado a 3. Agora eu posso derivar x elevado a 3 mais x elevado a 5 menos x. Ou seja, somei outras coisas, mas dá para derivar. Subtrair outros elementos, dá para derivar. Fiz produto de funções, x elevado a 3 vezes e elevado a x, dá para derivar. Ou x elevado a 4 vezes 5x elevado a 8, dá para derivar. Multiplico ou uso a regra do produto. A mesma coisa com quociente. Eu posso ter uma função em cima, qualquer, gigantesca, e outra embaixo. Dá para derivar? Dá para derivar. Usa a regra do quociente. Mas aí também tem a regra da cadeia, quando a gente tem funções compostas, uma função dentro da outra. Que a gente estava vendo até agora funções separadas. Uma função somada com a outra, ou multiplicada com a outra, ou dividida com a outra. Mas quando ocorre uma função dentro da outra, aí nós temos a chamada regra da cadeia. Então, suponha que você precise derivar uma função desse tipo, f de x igual a raiz de x2 mais 1. Observe que eu tenho duas funções aqui. Eu tenho a raiz quadrada, é uma função, e essa aqui é outra, x ao quadrado mais 1. Ou seja, é uma função dentro da outra. Então, como é que eu faço para derivar isso? Você vê que a gente aprendeu a fazer essa derivada aqui. Ó. Essa derivada a gente aprendeu. Mas quando isso aqui se transforma em uma coisa maior, ou seja, a gente aprendeu a fazer esse tipo de derivada, porque isso aqui é x elevado a meio. E aí nós temos meio, x elevado a meio menos 1, que resulta em meio, x elevado a menos meio, que resulta em meio de x elevado a meio, né? Ele desceu, era negativo, ele desce, fica positivo, e que resulta em 1 sobre, como é meio, meio volta a ser raiz de x. Então a gente aprendeu a fazer essa derivada. Mas isso aqui que era uma função de identidade, se transformou em uma função maior. Então eu tenho uma função, que é a raiz, e outra dentro. Então, eu tenho uma função dentro da outra. Então, como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Então, as formas de derivação que nós aprendemos até então não nos permite calcular essa derivada. Não teria como calcular essa derivada. Observe que f é uma função composta. Se assumirmos y como f de u, onde eu tenho raiz de u, e u como g de x, que eu tenho x2 mais 1, então eu tenho uma função dentro da outra. Eu tenho raiz de u, e u é
x2 mais 1. Então, podemos fazer a derivada de f de x, que é f de g de x, que é a conhecida lá no ensino médio como a FOG, a derivada da função FOG, uma função dentro da outra. Então, sabemos como derivar ambas, tanto f como g. A gente sabe como derivar isso aqui. Olha isso. Raiz de u, se raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, raiz de u é a mesma coisa. Raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. É a mesma coisa, só mudei a variável. Se eu quiser raiz de t, é 1 sobre 2 raiz de t. Essa é a derivada de raiz de t. Então, se eu tenho a derivada de raiz de t, é isso. A derivada de raiz de x é isso aqui. E a derivada de raiz de u é isso aqui. Então, eu sei derivar raiz de u e também sei derivar x2 mais 1, que é o g de x. Então, eu sei derivar, eu sei que g de x é x2 mais 1. Então, eu sei derivar isso. A derivada disso é fácil. A derivada de x ao quadrado é o quê, pessoal? 2x. 2x. E a derivada de 1 é? 0. 0. Então, eu sei derivar separadamente as coisas. Eu sei derivar, transformando isso aqui tudo em u, eu sei derivar, que é 1 sobre 2 raiz de u. E sei derivar o que está dentro. A derivada de x2 mais 1 é 2x. Então, é a função FOG. Então, eu derivo como se fosse u. Veja, eu derivo como se fosse u. E depois eu faço a derivada de u. A derivada de u é quem? U é x2 mais 1. Então, quem é a derivada de u? É 2x. Então, depois eu só é substituir. Então, vamos lá. A regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Se g for derivável em x e f for derivável em g, então a função composta f igual a FOG, definida por f de x igual a f de g de x, é derivável em x e em f'. É derivado de x e f' é dado pelo produto. Então, f' é dado pelo produto o quê? Derivada da função maior vezes a derivada do que está dentro. Eu derivo o que está fora, eu faço f', repito g, vezes a derivada de g. Então, voltando para o problema anterior, na notação de Leibniz, para ficar bem tranquilo, como é que é? dy dx é dy du, né? Eu transformo a função maior em u, né? Como eu fiz lá, x2 mais 1, eu disse que era u. Então, eu faço dy du vezes du dx. Já que u é x2 mais 1, eu faço derivada em relação a x. Então, vira isso aqui na notação de Leibniz. Demonstração da regra da cadeia, vou passar bem rápido, está chegando nosso horário já, vou passar bem rápido a demonstração, que isso no momento não é tão importante, depois vocês vê com calma. Então, se seja ΔU a variação entre U correspondente à variação ΔX em X, ou seja, ΔU é G de X mais ΔX menos G de X, já que U é função de X. Então, a variação correspondente em Y é ΔY igual a F e o FU. Ver que dy dx nada mais é que o limite de ΔY dx, ΔX, né? Então, dy dx é o limite de ΔY ΔX, que é igual ao limite ΔY ΔX, eu posso escrever como ΔY ΔU vezes ΔU ΔX. Observe que eu posso, anulando isso aqui, volta a ser isso aqui, ó, ΔY ΔX. Eu posso separar em dois limites. O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu tenho limite ΔY ΔU vezes o limite ΔU ΔX. E aí, isso é colocar em função, já que é o limite, eu transformo limite disso aqui, é a derivada de y em relação a u.
limite disso aqui é a derivada de u em relação a x. E aí voltou aquela fórmula de Leibniz, né? Eu derivo y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Então, em notação em linha, é isso aí. A derivada de uma função composta em x é f' de g de x vezes g' de x. Voltando ao exemplo. Então, se eu tenho f igual a isso aqui, então, observe, a mais 1. Então, a derivada vai ficar. Então, a derivada, vou botar o f maiúsculo, né? Derivada de f vai ser igual. Isso aqui eu considero como se fosse uma coisa só, é como se fosse raiz de u. Lembra? Como se isso aqui fosse um u só. Então, a derivada disso aqui é o quê? É 1 sobre 2 raiz de u, né? Só que u é o próprio x2 mais 1, né? Eu só fiz botar como se fosse uma coisa só. Transformei isso aqui em um objeto só. Porque eu sei derivar um objeto só, uma coisa só, eu sei derivar. Que era a raiz de x. Ou seja, a raiz de qualquer coisa eu sei derivar, uma coisa só. Quando eu tenho soma, subtração, potência, eu não sei derivar. Mas uma coisa só eu sei. Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A derivada de raiz de u, 1 sobre 2 raiz de u. Então, eu transformo tudo isso aqui em uma coisa só, para poder usar essa regra. Derivada, eu pego a f' de g. Então, isso aqui vai ser f de g aqui. Professor, tá caindo a conexão. Não sei se é aqui ou Bastante. aí. Explicação. Aqui também. Fiz a derivada da função maior, derivada da raiz, é 1 sobre 2 raiz de tudo que está dentro. Aqui cortou bastante. A minha tá caindo também. Já estamos na parte final do assunto. Então, a derivada, eu pego como se fosse uma coisa só. Então, a derivada disso aqui é 1 sobre 2 raiz de u. Então, ficou 1 sobre 2. Ficou um traço a mais aqui, vou apagar para ninguém atrapalhar pensando que é um menos. Então, ficou 1 sobre 2 raiz de u. Só que u é isso aqui tudo. Aí. x2 mais 1. Então, eu coloco já ele. F' de g. Aí. O g é isso aqui. Aí. O f é a raiz e o g é isso aqui. Vezes a derivada de g. A derivada disso aqui. Aí. Derivada de x2 mais 1. Ou seja, a derivada de u ou a derivada de x2 mais 1, que vai ser o quê? 2x. Porque 1 é 0. Então, vezes 2x. Veja que derivada simples. Eu faço a derivada como se fosse uma coisa só, como se fosse u. Então, 1 sobre 2 raiz de u. Só que u eu já coloco o valor, não preciso estar colocando u. Então, 1 sobre 2 raiz de x2 mais 1. Vezes a derivada do argumento. Fiz a derivada da parte de fora, vezes a derivada do argumento. A derivada de x2 é 2x. Acabou aqui praticamente. Agora é arrumação. Então, 1 vezes 2x é 2x sobre 2 raiz de x2 mais 1. 2 eu posso cortar com 2. Então, resposta final, x raiz de x2 mais 1. Alguma dúvida? Alguma dúvida? A conexão está aí, pessoal? Conexão Ou caiu de vez? tá de boa, professor. Voltou normal. Conseguiram entender? Vou dar mais um exemplo para vocês para a gente encerrar a aula de hoje. Derive. Y igual a seno de x ao quadrado. A gente nem fez a derivada de seno de x, não fez? Não, né? Vou só falar aqui por alto, depois a gente vai falar sobre isso.
Não sei porque eu botei sem ter dado essa aula ainda. Então, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, eu sei isso, que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Só que eu quero derivar seno de x ao quadrado. Então, é regra da cadeia. Porque isso aqui eu não sei derivar, eu sei derivar isso aí, de x. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, como é que eu faço? Eu considero como se isso aqui fosse u. Por quê? Se eu sei derivar seno de x, se eu tenho seno de u, a derivada de seno de u é o quê? Pessoal? 2x. Derivada de seno de u, seno de x é cosseno de x. Derivada de seno de u é o quê? Cosseno de U. Cosseno de u. A derivada de seno de t, pessoal, é o quê? Cosseno de T. Cosseno de t. Então, o que a gente sabe é isso aí. Isso é na ponta da língua. Derivada de seno de x, cosseno de x. Derivada de seno de u, cosseno de u. Derivada de seno de t, cosseno de t. Derivada de seno de k, cosseno de k. Ok? Agora, como eu quero derivada de seno de x ao quadrado, aí já é outra coisa, já é a regra da cadeia. Então, o que eu faço? Eu chamo esse termo aqui de u para poder fazer a derivada. E aí a derivada vai ser a derivada do seno de tudo isso aqui, ou seja, a derivada do seno, considerando x2 como se fosse u. Então, quem é a derivada de seno de u? Quem é a derivada de seno de u? Cosseno de U. Cosseno de u. Então vai ficar cosseno de u, que no caso é x ao quadrado. O próprio u, é o próprio u. O próprio u que está aqui dentro é o que aparece aqui fora. Se u é x2, então vai ser cosseno de x2, só que tem vezes a derivada de u. Quem é a derivada de x2? 2x. Isso. Então, eu derivo a função maior. Então, a derivada é a derivada de seno de x2 vezes a derivada de x2, vezes a derivada do argumento. Eu derivo a função toda, sem me preocupar com isso aqui. Ó. Eu derivo a função toda, vezes a derivada do que está dentro, e nem o outro. Eu fiz a derivada de x2 mais 1. Eu fiz a derivada dela toda. O professor aqui travou. Travando. Travou tudo. Já era. Tudo. Então, isso aqui é uma coisa só. Aí a derivada aqui é Total. 1, 2, 2, Tá, professor. Uns 15 segundos aí fora. foi. Vamos lá. Voltou agora? Agora tá. Voltou. Tá, tranquilo. Então, veja, no exemplo anterior, eu fiz a derivada da raiz toda vezes a derivada só do que estava dentro da raiz. Então, a derivada da raiz toda eu considero como se isso aqui fosse uma coisa só, não mexo. Então, 1 sobre 2 raiz de x2 mais 1, vezes a derivada disso aqui que estava dentro da raiz. Então, a derivada de x2 dá 2x. Nesse caso, eu faço a derivada do seno, sem me preocupar. Pensa, a derivada do seno é cosseno dele. A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, eu penso só como se fosse só o seno. A derivada de seno, cosseno. E repete o argumento que está. Era x, continua x. É u, continua u. É t, continua t. É k, continua k. Então, a derivada do seno, cosseno de u, continua x2. Então, se era x2, continua x2. Então, a derivada de seno, cosseno de x2. Vezes, porque se fosse x só, parava aqui. A derivada do seno de x é cosseno de x. Mas como é uma coisa diferente de x, eu tenho que fazer vezes essa coisa diferente, a derivada dessa coisa diferente. Então, vezes
a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. E agora arruma. Sabe por que tem que arrumar? Porque tem muita gente que acha que vai fazer essa multiplicação aqui. Ó. E não. Aqui é argumento. Aqui é uma outra função. Aqui é uma função e aqui é outra função. Então, o correto é y' igual a 2x, para não confundir, cosseno de x ao quadrado. Porque aqui é argumento e aqui é outra função. Então, por isso que não é bom deixar do lado, porque tem muita gente que pode confundir, principalmente se for parecido as coisas, né? E aí a pessoa confunde e quer dizer que isso é cosseno de 2x3. Aí tá errado, porque você faz essa multiplicação. 1 Mas com se 2, parar em 3. cima, tá certo, né, professor? Tá, se parar aqui, Ah, tá. botando parênteses aqui, é para mostrar que esse é o argumento e aqui é outra coisa. Porque tem gente que gosta de fazer essa multiplicação aqui, tá errado, porque isso aqui está multiplicando é com a função toda. É 2x vezes isso aqui tudo. Então é 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Ok, pessoal? Só mais um exemplo para encerrar. Veja que parece ser a mesma coisa, mas é diferente. Então, a derivada anterior resultou em 2x cosseno de x ao quadrado. Observe essa aqui agora. Quem é a derivada disso aqui agora? Eu vou colocar de novo a resposta da anterior. Então, daqui eu descobri que y' era a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes a derivada do seno, que é cosseno, e repete o argumento, de x ao quadrado. Então, a derivada de seno é cosseno, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é 2x. E esse aqui? Quem é essa derivada aqui, pessoal? Quem é y'? Alguém imagina o que é? Para não perdermos tempo. Isso aqui, Cosseno aqui, ao quadrado? diga, pode falar. É cosseno ao quadrado? Acho que não. Eu tenho que fazer, eu não sei assim de cabeça não, eu tenho que fazer, mas eu acho que não. Olha, imagine o que é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que ser isso. Olha. Seno de x ao quadrado. Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que seno de x ao quadrado. É isso. Então, eu quero derivar isso. Ou seja, a função maior é essa. É como se tivesse u ao quadrado. Quem é a derivada de u ao quadrado, pessoal? 2u. 2u. Só que não é u, é outra coisa diferente. Então tem que multiplicar depois pela derivada de u. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Então aqui vai ficar. Quem é a derivada disso tudo ao quadrado? É 2. Repete e diminui 1 grau. Né? 2 seno de x. Era grau 2, ficou grau 1, não preciso botar. Vezes a derivada do que está dentro. Que isso aqui é o u. Aí. Quem é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Pronto, acabou agora. Viu que diferença? Parece ser bem parecido as coisas e o resultado é bem diferente. Esse aqui deu 2x cosseno de x ao quadrado. Nesse deu 2 seno de x cosseno de x. Porque aqui eu considero como se fosse u ao quadrado, e aí eu faço a derivada disso. A derivada é 2u vezes u'. Sempre deriva depois a função que está dentro. Então, 2, quem era o seno de x? Então, 2 seno de x vezes quem é o seno de x? Quem é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então, quem achar mais simples memorizar usando o u, pode usar. Então, quando você tem raiz de u, você faz 1 sobre 2 raiz de u vezes u'. Se você tem seno de u, a derivada vai ser
cosseno de U vezes U'. Se você tem U elevado a N, você faz N, U elevado a N menos 1 vezes U'. Aí só é depois substituir quem era U, né? Nesse caso foi esse tipo de questão aqui. Seno ao quadrado de x, o U é o seno. O U é o seno de x. O N é o quadrado. Então, seno de x ao quadrado ficou, o quadrado desce, repete o seno, né, que é o U. O quadrado diminui, 2 menos 1 é 1, não precisa botar, vezes a derivada de U, que é a derivada de seno, que é cosseno. Então, ficou 2 seno de x, cosseno de x. Nesse caso aqui, seno, o U é x2. Então, seno de U é cosseno de U, U é x2, vezes a derivada de U. A derivada de x2 é 2x. Então, é só ter essa atenção. E aí a gente encerra a aula de hoje. Eu acho que encerramos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Deixa eu voltar aqui para a tela. Parar a gravação aqui. Interromper a gravação.